minha nora tem transtornos comportamentais limítrofes. Isso quer dizer que ela está na margem entre a normalidade e uma alteração de estado de consciência, vamos chamar assim. Bipolaridade significa que ela transita numa ciclotimia, ou seja, o humor oscila, uma fase eufórica e uma fase agressiva ou depressiva. Forte crise de ansiedade. Pânico, que é uma manifestação da ansiedade fóbica. Tentou suicídio e se mutila cortando os braços quase todos os meses e é depressiva. Sinto que ela tem muitas mágoas da sua infância, onde foi rejeitada pela sua mãe biológica e criada pela tia. Hoje ela não tem nada contra a mãe biológica e não tem um bom relacionamento com a tia que a educou. Sinto que ela carrega muitas mágoas dessa tia. Como o senhor, que sou eu, como profissional e militante da doutrina espírita, enxerga essa situação. Vamos utilizar aquilo que eu estou chamando de mandala da Organização Mundial de Saúde. Se você pegar na internet o protocolo número 100 da Organização Mundial de Saúde, que vai trazer os chamados domínios para avaliação da saúde e da qualidade de vida, a Organização Mundial de Saúde entende que devemos abordar na pessoa o universo biológico, o universo psicológico, o universo social, o ambiental, o funcional e o espiritual. Então, nós poderíamos, se formos, e talvez esse seja o interesse, de iniciar pelo domínio espiritual, que é um dos domínios considerados hoje pela medicina na abordagem do paciente, nós recorreríamos ao Código Internacional de Doenças, que tem no seu item F44.3 o diagnóstico estados de transe e de possessão. Recorreríamos também ao Manual de Desordens Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, no capítulo de transtornos dissociativos, na edição Artmed, página 291, transtorno dissociativo de identidade. E me chama a atenção o chamado critério A, em que o indivíduo apresenta situações episódicas, em que há perda de controle de qualquer uma das funções psíquicas. E esse indivíduo pode, inclusive, apresentar a ausculta de vozes de entidades espirituais, e esse é o termo do DSM-5, ou, se não houve vozes, são pensamentos intrusivos, como se um espírito estivesse tomando conta de sua personalidade. A mediunidade, ela é biológica. Então, o fenômeno de interação de duas mentes, entre o encarnado e o desencarnado, provocam reações físicas, que a medicina deve buscar nas pesquisas semiológicas. Em psiquiatria não existem doenças, mas existem síndromes, que são associações de comorbidades. O que é? Uma pessoa não tem somente depressão. Ela tem uma tristeza, uma angústia, uma ansiedade, uma insônia, pensamentos intrusivos, uma falta de concentração, uma perda de memória. Não existem doenças únicas em psiquiatria, mas associações de comorbidades.
e na nossa forma de entender. O elo entre as comorbidades numa moléstia psiquiátrica está ligado ao equilíbrio espiritual. Ela apresenta-se limítrofe. Numa situação borderline, numa situação em que, episodicamente, ela perde o domínio de si. Se você for investigar mais a fundo na tentativa de suicídio, ela vai dizer: ouviu vozes de comando dizendo, você não vale nada, você é um lixo. E depois isso começa a se acentuar dizendo, por que você não se joga? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Os meus pacientes que se suicidaram e foram salvos pela UTI, eles disseram, vozes me diziam, depois eu via os espíritos dizerem para mim o que eu tinha que fazer, e aquilo foi irresistível. Quando se fala de mediunidade em medicina, apoiado nesse item do Código Internacional de Doenças, nós não estamos falando em questão de crenças, mas num fenômeno que é uma ambulância a 200 km por hora, porque os suicídios têm essa característica mediúnica na maior parte dos casos, segundo a casuística que eu tenho observado. E essa questão mediúnica já está dentro dos tratados de medicina. Há alterações biológicas, então é lógico, você tem que usar um remédio, porque não dá para a pessoa controlar a mediunidade de uma hora para outra. Então, se o fenômeno ocorreu de forma motora, numa epilepsia atípica, usar um antiepilético. Se manifestou-se como uma bipolaridade, usar a medicação adequada para a bipolaridade, para trazer, ancorar a pessoa no cérebro, vamos dizer assim. E aí você vai analisar o quê? O que está por detrás, com a avaliação psicológica. E também vai colocar o paciente num setting espiritual, para que ele possa perceber a sua força espiritual através da meditação, da oração, da psicologia positiva, para que ele possa se munir dessa ferramenta que é o espiritual. Para ele entender que aqueles pensamentos intrusivos, aquelas ideias não lhe pertencem, não representam a sua essência. E motivá-lo a utilizar dessa fortíssima ferramenta que é a oração e suas potencialidades espirituais. Então, um conselho para essa senhora é que seja atendida com a medicação correta, que tenha a cobertura psicológica que lhe possa ajudar semana a semana a adentrar o que está por detrás, do ponto de vista do universo psíquico, e que frequente um ambiente de espiritualidade que possa ferramentá-la para que ela se utilize da sua força espiritual através da oração, através da meditação e muitas vezes através da possibilidade de poder também ajudar pacientes meus em nosso protocolo, quando tem alguma melhora, eles vão ajudar o paciente que está ruim. Então, quando eles vão dar um passe no paciente que está ruim, ele diz, eu já tive isso que você teve. E como ele está vencendo a depressão, ele tem a energia antidepressiva. Se ele está vencendo o câncer, ele tem a energia contra o câncer. Então, ele é o melhor passista para aquele paciente. E ele diz, eu já passei por isso, e dá forte força de estímulo para aquele que está pior. E ele diz, eu não sou só doença, eu sou também uma pessoa capaz de ajudar. Eu tenho coisas boas dentro de mim. E começa a perfazer o seu olhar para o futuro. Saindo do diabolo, vamos dizer assim, e entrando na perspectiva do futuro, que é a sua missão. Fidelidade aos caminhos de sua predestinação. Isso é que é fé. Fé, o que é fé? Que é a raiz da cura. O que acontece se eu deixar esse óculos cair, se ele não se quebrar no chão? O que acontece? O que acontece, gente, se eu deixar o óculos cair? Se eu soltar, se eu soltar esse óculos, o que acontece? Isso é fé. Fé é saber. Então, quando você conhece os caminhos de sua predestinação, você conhece a sua destinação para realizar no bem,
e você cumpre a sua missão, você sai dos liames do passado e passa a abraçar a sua destinação de amor, como disse o nosso colega. E além daquela medicação que ancora aquele cérebro, que dificulta o assédio, centralizando aquele Wi-Fi da cabeça da pessoa, na medida em que ela vai enxergando essas potencialidades luminosas e enxergando-se como um ser destinado a um contínuo da vida, a uma eternidade e destinado a fazer o bem, nesse momento começou o processo de cura, porque aquela pessoa encontrou o sentido de sua vida. Que melhore essa senhora. Doutor Sérgio Felipe, enquanto eu via, observava aqui algumas questões que nós já reunimos, são muitas questões, mas dá para fazer alguns resumos. E eu ainda vou continuar com essa resposta a partir do que eu vi aqui. Tem pessoas que estão perguntando assim, eu tenho pessoas na minha família que têm transtorno, eu tenho pessoas na minha família que têm problemas psiquiátricos, pelo menos eu imagino, percebo, ou até diagnosticado. Como fazer para levar essa pessoa para um atendimento médico? Teria que ser um psiquiatra espírita? Onde encontrar uma pessoa que tenha sensibilidade para lidar com essas questões e ao mesmo tempo entender que o sujeito também precisa de tratamento espiritual? Muitas pessoas têm dificuldade de acesso a esses profissionais e ao mesmo tempo interligar essas ações com a casa espírita. Que conselho o senhor dá? A casa espírita precisa se conscientizar que para fazer a caridade nós precisamos de ciência. Por que precisamos de ciência? Para saber do que sofrem as pessoas. O maior problema hoje é suicídio. Então, suicídio é urgência. 98% das pessoas que se suicidam tinham problemas psiquiátricos, problemas psicológicos. Então, com um índice de suicídio no Brasil de um suicídio a cada 30 minutos e no mundo um a cada 40 segundos, é o atestado da falência do modelo paradigmático da psiquiatria e da psicologia atual. Imagine que a cidade esteja infestada, quando isso não é verdade mesmo, infestada de mosquitos, da chikungunya, da dengue. E você vai dizer, cadê o programa de saúde pública? O programa de saúde pública faliu porque as pessoas estão picadas de insetos e cheias de doenças. Então as pessoas estão se matando e ninguém fala nada. A psiquiatria continua sendo a psiquiatria com o mesmo paradigma, que não está resolvendo. Se não está resolvendo, tem que mudar. E olha, nem precisa que façamos força para a mudança de paradigma. Recentemente, a Associação Mundial de Psiquiatria lançou uma carta dizendo que o médico deve investigar a questão espiritual no seu paciente. Então nós precisamos construir não só modelos de atuação integrativa em medicina, agregando o espiritual, como o Centro Espírita precisa de atender um chamamento da Organização Mundial de Saúde. Em 1990, na cidade de Ottawa, a Organização Mundial de Saúde lança a chamada Carta de Ottawa. A prioridade da Organização Mundial de Saúde não é o tratamento da doença, não é a prevenção, é a promoção de saúde. E promoção de saúde envolve biopsico, socioambiental, funcional e espiritual. E diz mais, cabe a todo cidadão, de qualquer profissão ou condição, o compromisso de promover a saúde. E onde é que estão os nossos centros espíritas com a Carta de Ottawa pregada na parede, que é a licença para tratarmos do assunto espiritualidade dentro das necessidades da nossa sofrida população? Então nós precisamos que o Centro Espírita se atualize, que se integre a um movimento
das coisas que são coincidentes com os nossos propósitos e que já estão em pauta. No F44.3 do Código Internacional de Doenças, estados de transe e possessão representam uma perda de identidade, numa situação em que a pessoa não tem controle, mas deixa de ser doença quando a pessoa tem controle do fenômeno no seu contexto cultural ou religioso. Significa, se aquela senhora aprende a dominar a sua sensibilidade, aprende a dominar a sua mediunidade, na vigência do tratamento que vem recebendo, com a medicação correta, com a psicoterapia corretamente encaminhada, na medida em que a pessoa, no seu treinamento, na sua proposição de vida, vai assumindo controle do fenômeno, vai saindo da doença. E aí o que acontece com o remédio? Começa a dar efeito colateral, aumento de enzimas hepáticas, começa a dar uma sonolência extrema e você vai retirando devagar quando é possível. Então o que está faltando? Está faltando nós abrirmos o nosso centro espírita para essas perspectivas que vêm surgindo, para que a gente possa usufruir desse saber e nos enxergarmos como agentes promotores de saúde. Nós fundamos a Unispírito, Universidade Internacional de Ciências do Espírito, para formar agentes promotores de saúde baseado na Carta de Ottawa. Então, para capacitar as pessoas a se integrar com esse movimento que já está disponível em nosso planeta. Você já pode imaginar que no Código de Doenças tem um diagnóstico de estado de transe e possessão e ninguém fala nada? Ninguém faz nada? Ninguém encontrou um ponto de coincidência entre o que está no Código Internacional de Doenças e o que nós acreditamos? Quem é que vai falar alguma coisa? Quem é que vai fazer alguma coisa? Eu abri no Hospital das Clínicas, o então diretor do Hospital das Clínicas disse para mim: Sérgio, eu permito que você faça pesquisas espirituais aqui no hospital, se você me mostrar um livro de medicina que tenha a parte espiritual. Um médico formado há 50 anos. Eu falei: chame o Código Internacional de Doenças, a secretária trouxe, ele abriu na página. Ele ficou 10 minutos de olho parado. Eu não tinha visto. Ok, mas ele não é espírita. Mas os espíritas não terem enxergado isso e não estarem se movimentando? Eu acho um absurdo isso, com a casuística que nós estamos tendo, sobretudo de suicídio e de drogas. Gente, vocês me desculpam essa forma impetuosa de falar, mas chegar às 6:30 da manhã no consultório e sair 9 da noite, vendo o que eu estou vendo, sabe? No último mês foram 3 mulheres que pularam de um prédio na Vila Mariana, em São Paulo. No final de semana passado foi uma moça de 30 anos. Não é possível que nós não façamos nada. Não é possível que nós espíritas não tenhamos enxergado que a medicina já nos deu licença. Que nós temos que fazer alguma coisa. Que não adianta falar. Palestra. Cadê os hospitais espíritas? Onde é que estão as ações nos hospitais espíritas? Existem 100 hospitais espíritas no Brasil, os maiores. Cadê os espíritas levantando o atendimento desses hospitais que estão minguando na miséria? Dá dor no coração fazer visita a esses hospitais, ver esses doentes que não têm um diferencial diagnóstico, um diagnóstico diferencial de qualquer médico, mesmo espírita. Será que ele tem F44.3? Como é que nós fazemos para transformar a espiritualidade como campo de atuação médica? Levar no Conselho de Medicina? Cadê os centros espíritas perguntando para os hospitais: o que vocês estão precisando? 40 hospitais em São Paulo, 20 deles têm 5.000 leitos de doentes mentais. Onde é que estão os espíritas? Falar, palestra. Mas nós temos que fazer alguma coisa. E eu não estou aqui indignado por mim, não. Eu estou sofrendo por conta dessas pessoas. Nós temos que tomar uma providência. Vocês me desculpam o desabafo. Diz que bom terapeuta é o que ouve. Eu já me sinto terapeutizado, amenizado nas minhas ansiedades. Obrigado.
Faz tempo que eu queria ouvir isso, doutor Sérgio, faz tempo. Haroldo Dutra, se é difícil vencer, eu vou fazer um resumo de várias perguntas aqui, mas eu vou enxertar essa daqui. Se é difícil vencer essas tendências incrustadas em nosso psiquismo, qual a saída para alterarmos nossas vidas? Terapia de vivências passadas ou o quê? Aí eu queria acrescentar várias perguntas que têm tudo a ver. Traduzindo numa frase, escutei a palestra, entendi